Vamos agora para o nosso abdômen agudo hemorrágico, perfurativo e vascular. Então, eu botei no bloco só esses últimos 3 tipos, porque são mais raros de aparecer na emergência e são mais intuitivos, mais fáceis de ser diagnosticados, tá? O leque de possibilidades diagnósticas não é tão grande como no abdômen agudo inflamatório e no abdômen agudo obstrutivo, tá certo? Então, vamos falar deles de maneira mais concisa, tá? Então, o abdômen agudo hemorrágico é exatamente aquele quadro de trauma abdominal sem história de trauma, tá? Então, o paciente tem a dor, mas tem também uma palidez, uma sudorese fria, uma taquicardia, uma hipotensão, tá? Então, para entenderem melhor, vamos contextualizar já com um casinho clínico. Então, uma mulherzinha lá, 31 anos, da entrada na emergência com história de dor súbita, inicialmente no baixo ventre, associada à palidez intensa. A data da última menstruação, 60 dias, então possibilidade de gestação, né? No exame físico, uma frequência cardíaca de 120, hipotensa e irritação peritoneal difusa, gente. E aí, né? Principal coisa que tem que estar na mente de vocês, como eu falei, é a prenhez ectópica rota, tá? Gravidez ectópica rota, mas um diagnóstico diferencial seria o cisto ovariano roto. Nunca esquecer dessa possibilidade, tá? Se essa paciente estivesse estável, a gente podia solicitar um beta para confirmar, né, a gravidez dela e pedir um ultrassom transvaginal. Mas geralmente essa paciente vai chegar chocada, então ela já vai ter indicação de sala de cirurgia, tá, gente? Então, assim, geralmente a paciente que chega de fato com choque hemorrágico precisa pedir reserva sanguínea, não esquece de transfundir, já pede para descer a bolsa de sangue, já vai transfundir essa paciente para ver se ela entra em sala um pouquinho mais estável, tá certo? Vamos para o nosso quarto tipo de abdômen agudo, né, que é o perfurativo. E aí, nesse caso, a gente viu que o paciente ele vai chegar com a dor súbita e aqui a principal característica associada no exame físico vai ser aquele abdômen tal, aquele abdômen com irritação peritoneal, né? E aí, ó, para contextualizar, a gente tem um homem de 33 anos de história de dor abdominal súbita, inicialmente em região epigástrica, posteriormente difusa, a 1 hora. Então, bem súbito o quadro, né? No exame físico, um abdômen tábua com irritação peritoneal. Então, como a gente viu, ficou bem clássico aí daquela história de úlcera péptica perfurada, principalmente quando a dor ela começa aqui em cima, né, no abdômen superior, na região epigástrica, tá? E como é que a gente vai diagnosticar essa úlcera perfurada, gente? Do mesmo jeito que a gente diagnostica o pneumo peritônio no quadro de obstrução com perfuração associada. Então, a gente vai pedir um raio-x de abdômen em pé e deitado, vai pedir um raio-x de tórax em pé. Se só puder pedir um, é o raio-x de tórax em pé, porque o que a gente quer ver é perfuração. E perfuração, ela se apresenta através de pneumo peritônio, certo? E uma vez diagnosticado o pneumo peritônio, a gente vai mandar esse paciente para a sala de cirurgia, né, resolver esse problema aí, né, essa úlcera péptica perfurada, provavelmente. E no abdômen agudo vascular, gente, como é que vem esse paciente? Então, a gente viu que aquele paciente que vem com uma queixa de uma dor intensa, mas, né, que tem os sinais, o exame físico não compatível. Então, ele vem com uma dor intensa, ele vem sistemicamente, assim, muito grave, mas na clínica, no exame físico, a gente não consegue ver tanta gravidade, né, na barriga especificamente, tá certo? E são geralmente pacientes que têm um histórico cardiovascular, como a gente pode ver nesse nosso último caso. Então, a gente tem um paciente cardiopata, com fibrilação atrial crônica, evoluindo com a dor abdominal intensa e difusa a 1 hora, associada a náusea e sudorese, tá? Então, vê só a história, né? Paciente cardiopata, que vem com essa dor intensa, né, súbita, tem náusea, tem sudorese. Vê como parece a história de um infarto do miocárdio, sendo que é no intestino, certo? Então, a dica é essa. No exame físico, ele tem um estado geral péssimo, tá? Taquicárdica, né, uma mulher, com a pressão limítrofe, certo? Abdômen. Aí chega no abdômen, ele tá lá, flácido, depressível, sem sinais de irritação peritoneal. Então, conseguem perceber essa dissociação entre a apresentação clínica, né, a dor e os sinais sistêmicos e o abdômen da paciente. Então, é bem, né, não compatível, tá? No toque retal, o aspecto de geleia de framboesa. Então, outra coisa aqui importante no exame físico, né, quando a gente tem infarto intestinal, a gente pode ter esse relato aqui, de no toque retal tem um aspecto de geleia de framboesa nas fezes, ou seja, um sangramento escurecido ali para o lumen intestinal, certo? Laboratorialmente, leucocitose de 20.000, com desvio esquerdo, uma gaso péssima também, tá? Então, ó, acidose importante metabólica, lactato elevado, então um quadro clássico, né?
paciente super grave, mas que chega lá com a barriga flácida, depressível, né? Tranquila, tá? Então, caso clássico de isquemia mesentérica. E aí, qual o exame que a gente vai solicitar? É a angiotomografia ou uma arteriografia. E lembrar que nesses casos é imprescindível uma abordagem precoce, tá, gente? Então, é muito comum a gente ver, às vezes, assim, barrigar, ficar achando, vamos investigar melhor. E a gente pode perder o timing, porque é aquela história, tá morrendo o intestino, tá obstruída a vascularização e com o tempo vai aumentando a área de isquemia e vai sofrendo, né? E vai sofrendo e vai perfurando, tá certo? Então, a gravidade vai aumentando e às vezes chega no momento, quando entra na sala de cirurgia, a maior parte do intestino do intestino delgado já tá sofrida e o paciente já não tem mais salvação, né? Quando vai tira uma parte, um segmento muito grande do intestino, o paciente já tá super grave, super instável, né? E acaba evoluindo ou com óbito intraoperatório ou no pós-operatório, né? Vai para ambiente de terapia intensiva, complica, ou até com síndrome do intestino curto quando sobrevive de tudo isso, porque a área de isquemia foi muito grande e precisou tirar muito intestino, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a gente consegue visualizar a artéria em vermelho e a veia mesentérica superiores, né, com obstrução da veia mesentérica superior. Então, tem um trombinho aqui na veia mesentérica superior, tá certo? E aí, ó, o quadro dessa isquemia, então, perde a vitalidade, né? A gente vê as alcinhas contrastadas aqui, a borda contrastada, né, nessa região mais superior, e aqui na região inferior, perde o contraste, ó. Perdeu o contraste, quer dizer que não tá mais chegando sangue aqui nessa região, tá certo? E aí já pode ver também esse trânsito mais lento, né? Então, acumulando mais secreção, porque já não tem mais movimento peristáltico, vai dilatando. O gás também pode ser visto a pneumatose, né? Que é a presença de gás na parede do intestino, que já é um pontinho na iminência de perfurar, tá? Então, é super importante saber diagnosticar, suspeitar, diagnosticar e intervir precocemente no abdômen agudo vascular, tá certo, gente? Então, com isso, a gente finaliza essa nossa super aula, né, de abordagem do abdômen agudo, avaliação inicial do abdômen agudo, né? Eu espero ter conseguido passar para vocês de maneira concisa, porém bastante completa, né, como receber esse paciente na emergência e filtrar as possibilidades diagnósticas que aparecem, tá? E o recado que eu queria deixar para vocês nessa aula é: se responsabilizem pelos pacientes de vocês, não deleguem. É muito comum chegar na emergência, né, e ver o que o clínico generalista, ele tá ali esperando a atitude do cirurgião. Não, vocês são os médicos, vocês são os responsáveis por aquele paciente. Então, tomem a responsabilidade para vocês, façam logo o toque retal, examinem o paciente, já cheguem com o diagnóstico. O cirurgião, ele tá ali, né, para confirmar aquilo que você pensou e operar o paciente, mas se sintam mais responsáveis por aquele paciente, tá? E agora vocês têm um pouco mais de embasamento para isso, tá certo, gente? Até a próxima!